O narcisista e o codependente não são duas faces da mesma moeda. E não, eu não estou prepotente a ponto de achar que eu posso corrigir o Sam Wakin, mas eu quero comentar a interpretação que algumas pessoas atribuem, né, a essa afirmação dele e por que eu acho um pouco questionável a gente dizer que o codependente e o narcisista são duas faces da mesma moeda. Lembrando, claro, eu estou seguindo aqui os conceitos que a gente usa no Brasil, inspirados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, e como que ele define transtorno de personalidade narcisista. Então, quando eu falo um sujeito que recebeu o diagnóstico de narcisismo, um sujeito narcisista, uma pessoa com esse transtorno de personalidade, eu estou me baseando nas definições do DSM-5. Então, um sujeito que seria narcisista, um sujeito que preenche critérios para receber esse diagnóstico, ele tem, entre outras coisas, uma crença muito importante de grandiosidade, pensamentos de grandiosidade, falta de empatia, uma crença de que merece atenção especial, que merece receber privilégios, que pode investir pouco ou nada nas relações e que merece receber todo o suporte, toda a atenção, que tem o direito de exigir como as pessoas o tratem e que usa, né, as relações como fonte de suprimento de forma a obter vantagens. Então, esse é o perfil clínico da pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Aquilo que vem sendo chamado de codependência é um padrão comportamental, na verdade, assim, é uma forma de se relacionar com as pessoas mal ajustada, onde a pessoa toma para si excessivamente a responsabilidade do outro. Então, o sujeito codependente, ele pode, em alguns casos, ter essa codependência, ter esse excesso de responsabilidade por vaidade, por controle. Ele pode agir motivado por um certo narcisismo. A gente vê, por exemplo, mães ou pais, mas é mais comum mães, por questões culturais, inclusive, quando a mãe desenvolve uma simbiose com o filho ou com a filha, parece que é uma mãe genuinamente preocupada com o filho e com a filha, mas por trás dessa preocupação tem muita vaidade, tem um traço de narcisismo, tem uma busca por controle, tem uma intolerância à permissão de que o filho ou a filha desenvolva uma identidade genuína, uma identidade dissociada dessa mãe, uma identidade com autonomia, com independência suficientemente bem desenvolvidos. Então, neste sentido, um sujeito codependente, um sujeito que controla, que exerce esse padrão de comportamento, ele pode estar manifestando um traço de narcisismo e ele pode, inclusive, ter o transtorno de personalidade narcisista. Então, nesse caso, o mais correto seria dizer, olha, algumas pessoas possuem transtorno de personalidade narcisista e não agem de forma a gerar codependência, outras possuem o diagnóstico e se relacionam com algumas pessoas, né, tendo uma certa codependência, mas uma codependência quando elas estão no controle, né, querendo impor a vontade delas, o desejo delas e usar a relação para satisfação pessoal. Mas existem outras formas de codependência onde a pessoa tem, por exemplo, um esquema de autossacrifício, um esquema de emaranhamento, um self subdesenvolvido, quando a pessoa se conecta com o outro e ela sofre genuinamente quando não consegue ajudar o indivíduo. O que acontece, por exemplo, em alguns casos de familiares de pessoas que nasceram com síndromes importantes ou que desenvolveram, sei lá, dependência química ou até algum outro transtorno psiquiátrico, quando um familiar ele desenvolve uma relação muito simbiótica, mas motivada por um cuidado genuíno. Então, esses casos de cuidado genuíno e de codependência motivado por um altruísmo, eu acho perigoso a gente dizer que eles representam a outra face do narcisismo, tá? Então, como eu falei, assim, é possível a pessoa ter um comportamento de codependência, desenvolver uma codependência com alguém motivado por uma vaidade, por uma busca de controle e usar disso para sinalizar virtude, se comparando com outras pessoas, achando que é uma pessoa mais ética, mais moral, mais correta, mais bonita, mas é possível também apresentar um padrão de codependência sem que esse comportamento ele seja motivado por traços de narcisismo ou traços patológicos. Aliás, né, de um modo geral, patológico porque causa sofrimento para si e para terceiros, não é um padrão ajustado, não é um padrão comum, é um padrão disfuncional de comportamento. Mas em alguns casos, então, a pessoa que é codependente, ela faz isso por outras características, não são
necessariamente duas faces da mesma moeda em relação ao narcisismo. E sendo um pouco mais específico, só para complementar essa discussão, tanto falando aqui de codependentes, quanto expandindo para aquilo que no senso comum algumas pessoas chamariam de empatas. Eu já falei que eu uso mais o termo esquema de autossacrifício, né? Vou deixar inclusive um outro vídeo relacionado ao tema para vocês assistirem depois. Tanto uma pessoa que tem codependência, quanto uma pessoa que tem esquema de autossacrifício, ela possui diferentes características. E a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista também possui diferentes características. Entre essas características, pode haver uma característica que ela se apresenta no transtorno de personalidade narcisista e ela expressa de uma outra forma, vai aparecer, por exemplo, na codependência ou no esquema de autossacrifício. Mas é uma característica isolada. Então a gente poderia dizer, por exemplo, a arrogância é a mesma característica do autossacrifício ou do excesso de altruísmo, só que expresso num nível diferente, porque estamos falando da orientação para o outro. 0% de orientação para o outro é uma pessoa egocêntrica, 100% de orientação para o outro é uma pessoa com autossacrifício genuíno. Então, nesse sentido, sim, aquele comportamento ele se apresenta de uma forma dentro de um espectro onde os dois extremos são disfuncionais. Ser incapaz de olhar para o outro, o que acontece no narcisismo, é um padrão disfuncional, é um padrão patológico, é um padrão que causa sofrimento para si, porque causa limitação, e vai causar sofrimento para outra pessoa também, porque ninguém à sua volta vai se conectar genuinamente consigo. Então, sim, não ter nada de empatia, não ter nada de orientação para o outro é disfuncional. Mas ter muita orientação para o outro, exceder no altruísmo, não mensurar o quanto de fato você pode fazer por aquela pessoa, ser impulsivo, ser insistente, não respeitar inclusive os limites da outra pessoa, se tornar desagradável de tanto que quer ajudar, de tanto que sufoca a pessoa, também é disfuncional, também é patológico e também é desagradável. E a gente poderia entender esses dois padrões extremos como a mesma característica se apresentando de níveis diametralmente opostos. Então, sim, algumas características a gente pode entender como duas faces da mesma moeda, mas o transtorno de personalidade narcisista como um conjunto de sinais e sintomas, todo ele não é equivalente, então, ao oposto de todo a codependência ou todo o autossacrifício. Na minha forma de ver, da forma que eu vejo os pacientes, da forma que eu vejo a apresentação do comportamento, eu entendo dessa forma. Mas é um vídeo mais para discutir esse conceito e também para ouvir vocês, para receber indicações de leituras, de bibliografias. A gente está aqui para trocar e para aprender. E como eu sempre falo, né, gente? A forma que a gente define o conceito é importante, se aquilo configura codependência ou narcisismo ou autossacrifício, ok, também é importante, mas se tratando de saúde mental, se tratando de psicoterapia, se tratando da nossa busca em psicoterapia e autodesenvolvimento, no fim das contas o que importa é ir ajustando o nosso comportamento, é conhecer as nossas motivações, as nossas emoções, os nossos pensamentos e ter um comportamento mais ajustado àquilo que a gente busca. Então, a gente faz isso quando foge desses extremos. Não age nem 100% motivado pelo egocentrismo, nem 100% motivado pelo autossacrifício. A gente consegue equilibrar isso com as diferentes demandas que nós temos em nossa vida. Mas você que está me assistindo aqui, já havia ouvido alguém dizer que narcisismo e codependência são duas faces da mesma moeda? O que você acha dessa afirmação? O que você acha do vídeo? Deixa aqui nos comentários, eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.